É muito comum as pessoas sempre culparem fatores externos ao invés delas mesmas em questão ao comodismo, por exemplo. Eu não vou investir porque o Brasil tá essa loucura. Eu não vou investir porque eu posso precisar desse dinheiro amanhã, vai que acontece alguma coisa. Sendo que, na verdade, você pode criar planejamentos, inclusive de curto prazo, para o seu patrimônio, para a sua preservação, né? O brasileiro está acostumado com os juros altos lá atrás, onde ele tinha 1% ao mês sem correr riscos, investindo na poupança, ou tem aquela herança também dos avós, pais, onde investiam em imóvel físico, não tinha muito erro, sempre valorizava. Só que hoje os tempos são outros, o brasileiro se acostumou ele sabe que é difícil ganhar dinheiro no trabalho dele, mas ele não se preocupa em investir melhor, e ele deixa na mão do gerente do banco. O que a gente precisa entender? Um banco comercial não precisa ser o mesmo lugar do seu banco de investimentos, o que é natural em países desenvolvidos. O banco onde eu gasto meu dinheiro, ele é diferente do banco onde eu preservo meu patrimônio no longo prazo. Isso aqui é onde eu faço a minha reserva de capital, que por mais que eu tenha uma emergência, eu também tiro daqui, e não da minha conta corrente que rende zero. Rende zero todo dia, rende zero mensalmente, rende zero no ano. Não é assim. Então existe de fato essa diferença. O brasileiro tem essa sensação de comodidade, ele deixa para os outros o que ele poderia fazer sozinho, que hoje em dia, com o avanço da internet, ficou muito fácil. Você tem acesso a investimentos mais rentáveis, mais seguros que a poupança e com um resgate rápido também. É engraçado o seguinte, exceto quando você pega dinheiro emprestado com seu pai ou com a sua mãe, você não vai pagar juros. Agora, se eu empresto um dinheiro pro Val, eu posso virar para ele e falar assim, eu vou te emprestar R$500, mas me devolve 550, porque eu tô deixando de usar o dinheiro que eu preciso para te emprestar, então eu vou precisar de juros. O que acontece hoje quando o governo emite dívida num produto que ele criou que chama Tesouro Direto? Eu preciso levantar dinheiro, eu preciso que as pessoas me emprestem, que eu preciso devolver para elas com um prêmio esse dinheiro de volta para fazer sentido para elas me emprestarem. Entendeu? Então o governo emite tesouro, o banco emite CDB, uma empresa do agronegócio emite um CRA, uma empresa do setor imobiliário emite um CRI, uma empresa que quer levantar capital que não é nem do agronegócio nem imobiliário emite uma debenture. E assim são criados produtos que são tomadores de crédito no mercado, entendeu? E a pessoa física ela pode simplesmente comprar um produto que quando ele vencer ela vai receber essa rentabilidade de volta, como um prêmio por ter emprestado esse capital. Por exemplo, concorda comigo que hoje tem mais gente que precisa de dinheiro emprestado do que gente que tem dinheiro para emprestar? E se eu penso em pegar dinheiro emprestado, onde eu vou? No banco. Só que o dinheiro que está no banco não é dele. É de quem colocou lá. Então vamos supor que o Walter tem dinheiro, ele colocou no banco. Eu vou no banco e eu preciso de dinheiro. O banco vai falar assim, tem uma conta aqui que tá sobrando uma grana. Então o que eu vou fazer? Eu vou emitir um CDB, que quando alguém comprar esse CDB, eu vou ter que devolver essa rentabilidade com um prêmio. E é isso que ele faz com o dinheiro dele que ele tá usando. Pra mim. Só que os juros que ele empresta pra mim, ele paga ele e embolsa outro dinheiro no bolso. Isso é um CDB. Se ele pega esse capital emprestado para direcionar para setores de desenvolvimento nacional, se eu vou fomentar o agronegócio, eu emito uma LCA. Se eu vou fomentar o setor imobiliário, eu emito uma LCI. E as pessoas físicas que comprarem esses produtos são isentas de imposto de renda ao comprarem esse papel. Então a remuneração ela é líquida. Eu estou precisando de recurso. Me dá. Eu te devolvo um prêmio e você não paga imposto sobre ele. E como você fomenta com a LCI o setor imobiliário ou o setor do agronegócio com a LCA, você vai gerar empregos com isso, né? Na construção de um prédio ou na produção do setor agrícola, você vai fomentar empregos, fomentar a economia e por isso o governo dá essa isenção de imposto de renda. O negócio é o seguinte, você tem numa escala governo, depois os bancos, depois as empresas. O governo ele é o risco soberano. Você sabe que ele vai te pagar se você emprestar dinheiro para ele.
O banco ele vem depois, porque ele pode quebrar. Depois que você passou desse risco soberano, que é praticamente nulo, para depois você aceitar pegar dinheiro no banco, sabendo que ele pode te devolver, mas que ele pode quebrar, aí você vai emprestar dinheiro para as empresas, ou seja, cada vez mais arriscado numa escala de retorno. Por quê? Porque eu vou emprestar dinheiro para essa empresa se eu não confio nem no banco? Mas espera aí, ela me paga melhor. Se eu emprestar meu dinheiro para ela, ela vai me entregar uma rentabilidade muito mais interessante que essa do governo. Eu aceito emprestar meu capital para ela? Eu tenho esse perfil de investidor mais moderado do que conservador a ponto de aceitar emprestar meu capital para ela? Eu acredito que ela não vai quebrar no curto prazo, porque aqui eu não tenho garantia nenhuma. Não, muito importante o que a Ana falou, acho que fica fácil de entender, né? Quando você está investindo, tanto na poupança ou no CDB, você está emprestando dinheiro para a instituição financeira e ela vai te pagar um prêmio por isso. Então o que o investidor deve se ligar é quando ele vai investir numa casa, numa instituição financeira menor, com risco maior, o prêmio, o retorno deve ser maior. E o que ele deve ser também, o que é muito importante, não ser o tomador, né? Se eu pegar o dinheiro emprestado, aí ele vai ter um juros muito maior do que ele consegue investindo, que é o que o banco faz. Ele empresta a um juros absurdo, muito alto, e quando você vai emprestar para o banco, ele te paga um retorno baixo. Então ele fica com esse spread, que é a diferença entre as taxas de retorno que ele capta e que ele empresta. A taxa Selic, ela é também conhecida como a taxa livre de risco, porque ela é garantida pelo Tesouro Nacional. Se o Tesouro te garante a taxa Selic, você deve exigir um retorno maior no banco, que é o que eu falei da relação risco-retorno. E aí, conforme for o maior o risco, maior deve ser o percentual acima da Selic. Só que o que acontece? O brasileiro às vezes pensa que está investindo no CDB, por exemplo, e acha que está investindo num produto mais arrojado, mais sofisticado, mas o que importa é a taxa de retorno. E o banco paga além um percentual do CDI. E o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que ele acompanha a Selic bem de perto. Então, se o banco está te pagando 80% de CDI, você ainda está deixando dinheiro na mesa, está deixando para o banco o que deveria ser seu. Então, ou você investe ali 100% num título do Tesouro ou num fundo DI que compra título do Tesouro, ou você deve exigir um retorno acima de 100% do CDI, pois o risco é maior, então você corre um risco para ganhar mais. A conta do CDI hoje, ela é muito difícil, né? O CDI daqui a pouco está rendendo 4,5, 5. A hora que você tira taxa, imposto, vai sobrar meio, às vezes zero. Dependendo da tua cesta de consumo, né? A cesta de consumo da classe média é um pouquinho mais alta a inflação do que essa inflação divulgada. Então, de verdade mesmo, não está nem protegendo da inflação. Então, quando você vê, não existe acumulação de patrimônio investindo em CDI careca mais. Isso é parte do passado. É que o que acontece? A taxa de juros nos Estados Unidos, historicamente, sempre foi próxima de zero. O americano ele aprendeu que deixar o dinheiro no banco rendendo a 0% durante a vida dele não adianta nada. Então ele precisa de fato atrelar esse capital a outros ativos mais arriscados, que não necessariamente significam que ele vá perder o capital, só quer dizer que ele não está rendendo a 0% no ano todo, para conseguir uma rentabilidade para preservação de patrimônio no longo prazo. Aqui no Brasil, como o real é muito novo, historicamente falando, a nossa taxa de juros sempre foi muito alta. Então fazia sentido mesmo para o brasileiro deixar esse dinheiro no banco. Ele estava sendo remunerado. E ele ainda trazia uma consciência de segurança. Porque se meu dinheiro está no banco, eu tiro a hora que eu quiser. E ele ainda me dá 1% de rentabilidade no mês se eu deixo ele na poupança. E aí se a gente olha para a própria etimologia da palavra, se eu poupo o dinheiro, não necessariamente eu invisto. Eu só deixo ele de lado, eu não gasto no presente. Mas poupança não é investimento. Senão nem precisava, né? Era sinônimo, não precisava nem de duas palavras. Você investe exatamente para você ter um recurso sendo remunerado para que você utilize desse capital lá na frente para não acontecer esse tipo de correção que o Val mencionou. Como a taxa de juros no Brasil já veio de 45% para 6%, e nós acreditamos que vai muito abaixo do que o mercado imagina hoje. Hoje o mercado imagina que a taxa de juros vai para 5, 5,5%. A gente acha que vai muito além disso, que vai para 4%, talvez vá até para 3%.
porque a inflação no Brasil está realmente muito baixa, a atividade muito fraca. Então, uma grande parte do que se tinha para ganhar no movimento de normalização de juros de 45% para 4% ou 5% já foi. O que acontece? O Brasil é um lugar muito interessante no que tange, é óbvio, observado para trás fica óbvio, pelo seguinte, todos somos viúvas do CDI. Empreender era loucura, né? Investir em qualquer coisa além do CDI é uma pequena aventura da tua carteira. Por quê? Porque o juro real é 10%. Sem juro nominal de 15%, sem inflação comendo 5, 6%, sem um juro real entre 8 e 10%. Qualquer coisa que você faz aí é uma brincadeira, porque você não tem que fazer nada. Você não tem que abrir empresa, você não tem que diversificar, é comprar tesouro e acabou. E vai no mais barato possível. Não gasta o mínimo que você puder para comprar um tesouro. E dá uma brincadeirazinha quando parece que a bolsa vai subir. Brinca um pouquinho e volta. Graças a Deus, isso acabou. Obviamente isso tira todo mundo, eu inclusive, vocês inclusive, da zona de conforto. Com relação à cultura de investimento do brasileiro, a gente volta naquele assunto pós-plano real, né? Pós-plano real, o CDI incentivou muito as pessoas a não tomar risco, não valia a pena. Então você vai se desacostumando a lidar com oscilação de preço, esse tipo de coisa. E agora com o Brasil voltando para uma normalidade, sendo um país um pouco mais normal, um pouco porque nossa taxa de juros ainda é obscena perto do resto do mundo, mas é um pouco mais normal. O Brasil voltando a ficar um pouco mais normal, as pessoas deveriam sair dessa loucura de achar que tem que ter 100% renda fixa ou 100% CDI. Não faz sentido, em nenhum lugar do mundo é assim. Acho que são 2 passos de diversificação. O brasileiro vai sair de ter 99% do seu dinheiro em alguma coisa ligada ao CDI, né? Às vezes você perguntava para a pessoa, falava, você tem um portfólio diversificado? Ele falava, tenho sim. É mesmo? O que você tem aí de diversificado? Eu tenho o CDB do Bradesco, o CDB do Itaú, o CDB do Santander, o CDB do Safra, né? Estou bem diversificado. Era tudo CDB ligado a CDI, né? Não tinha nada de diversificação, era só diversificação de emissor, mas rendia aquilo ali, né? Agora, as pessoas vão ter que realmente ter carteiras diversificadas, com um pouco em ações, um pouco em multimercados, um pouco em fundos imobiliários, um pouco em títulos de renda fixa mesmo, não CDI, NTNs-Bs, NTNs-Fs, né? Juros pré-fixados de mais longo prazo, talvez um pouco em instrumentos que liguem à rentabilidade de ativos no exterior, né? Todo mundo está indo na rota de diversificação que é o que já é feito lá fora. No Brasil a gente ficou ali meio num show de Truman, né? Meio numa redomazinha ali, que a gente achou que aquele negócio do CDI que pagava 15% ao ano, com alta liquidez, sem volatilidade, com alta rentabilidade, ia durar para sempre, né? Se durasse para sempre, a gente tem que lembrar que do outro lado, quem pagava isso era o Tesouro Nacional. Então, se durasse para sempre, ia quebrar o país. Quase quebrou, né? Para finalizar, tem muita gente que acha assim, não vou fazer um investimento, eu posso precisar desse dinheiro amanhã. E aí também tem esse mito de que investimento já é uma coisa que precisa de muito dinheiro, que já é para longo prazo. Só que investimento também complementa a sua reserva de emergência. Então eu até falo que as pessoas precisam se responder 3 perguntas. Quanto eu quero investir? R$100, o que sobrou do meu salário? Ou vendi um apartamento e quero montar uma carteira? É muito diferente. É diferente até o quanto a gente vai separar para o seu longo prazo e para a sua reserva de emergência. A segunda pergunta é, por quanto tempo eu quero deixar esse dinheiro alocado? Eu quero trocar de carro no final do ano ou eu quero montar um plano de previdência para daqui a 20 anos? Eu conseguir começar a resgatar. São planejamentos diferentes. E por fim, qual a minha tolerância ao risco? Eu não sabia que eu podia, então, investir no investimento mais seguro do Brasil, que rende todos os dias a taxa Selic, que é o Tesouro Selic, por R$100. Então, não é mais esse mindset de que eu preciso de muito dinheiro para investir.
Só precisa ter um mínimo de consciência, um mínimo de conhecimento básico. E também entender que investimento de curto prazo também é investimento. E a gente ainda vai falar bastante sobre os produtos aqui. Mas vamos lembrar aqui que tem 3 tipos de rentabilidades possíveis na renda fixa, né? Existe a rentabilidade que a gente explicou no último módulo, que ela é atrelada ao CDI, atrelada aos juros, que todo dia ela vai subir de acordo com o percentual do CDI contratado. Mas tem também, Ana, a pré-fixada, onde é uma taxa fixa, que se você levar até o vencimento, você vai ter exatamente aquela taxa, independente do juros oscilar para cima ou para baixo. E também a indexada à inflação, que vai pagar uma variação, né, uma taxa pré-fixada, mais o IPCA, que é a variação da inflação no período. Renda fixa, no nome já fala que a rentabilidade é fixa. Se você manter o título até ele acabar. Se você quiser sair antes, pode acontecer o que a gente chama de marcação a mercado. Para entender isso, é só lembrar de Mandangorra quando você era pequena, acho que a gente brinca bastante, né? Você tá de um lado, tem uma pessoa do outro lado. E enquanto um sobe, o outro desce, sempre assim. Ouça seu consultor e faça o investimento correto de acordo com o teu perfil de risco. Não se engane. Rendeu demais, a melhor coisa que você tem que fazer é desconfiar.